saindo aqui. De cara com peteleco. De cara com. Olá, pessoal! Chegamos mais um De Cara com Peteleco. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as notificações. E quem tá aqui com a gente? Quem tá? Ela! Quem é você? Eu sou a doutora Eureka. Eureka, você é da onde, Eureka? Eu sou de Sorocaba. Sorocaba? Sou de Sorocaba, da Companhia Anjos da Alegria. Companhia Anjos da Alegria, legal, seja muito bem-vinda, viu? E a Eureka, ela é assim, ela é mais augusta, ela é mais branca, o que ela é? Conta pra nós. A Eureka, ela é mais... Ela tem um pouquinho de cada, assim, sabe? Mas ela tá mais pro Augusto. Ah, entendi. E quando que surgiu a Eureka? A Eureka surgiu em 2017. Eu sempre acompanhava vários grupos, várias coisas. E aí surgiu, né, a oportunidade de eu me inscrever e passar pela seleção. E aí entrei na companhia, fiz alguns cursos de doutora palhaça, de palhaçaria, alguns cursos com palhaço peteleco, e fui me descobrindo e cheguei aqui hoje, estou aqui no auge. Nossa, você fala bastante, né? Com o corpo, com a mão, não Fala. Você fica... É isso, que beleza, coisa boa. Agora, Eureka, muito bom estar com você aqui, mas agora chegou a hora da brincadeira. Adoro. Olha só, a brincadeira hoje vai ser a brincadeira do troca. Começa a contar uma história, falou troca, tem que mudar o rumo da história, tá bom? Fechou? Quem começa? Eu ou você? Eu. Então, você começa. Tá bom. Uma vez, nós estávamos numa multidão de palhaços. Aquele bando de palhaços malucos. E aí, malucos não, né? Palhaços certinhos, bons da cabeça, né? E aí nós chegamos no hospital. E na verdade, nós não chegamos no hospital. Eu achei que era um hospital, mas não era um hospital. Nós estávamos, né, num parque de diversões. E eu achei que era um hospital. Mas era um parque de diversões. E aí nós chegamos lá, eu cheguei com toda aquela palhaçada e todo mundo começou a olhar. E aí a gente ficou muito nervoso, porque nós... Na verdade, não fiquei muito nervosa, não. Eu estava bem feliz, né? Tava tudo bem, todo mundo olhando e a gente se divertindo e fazendo muitas palhaçadas e todo mundo curtindo e todo mundo dando risada, quando de repente eu avistei algo lá na frente. Sabe o que é? Eu avistei algo bem perto de mim. Bem pertinho de mim. E eu achei estranho aquilo, porque estava parecendo algo grande. Eu fiquei olhando, e aí, quando eu vi, você não vai acreditar, naquele parque tinha perto de mim um elefante. Troca! Uma barata. E eu comecei a gritar, socorro, e todo mundo começou a olhar, porque eu tava achando que aquela barata era imensa, mas na verdade ela era pequenininha, mas ela tava tão perto, e todo mundo do parque começou a correr, a se desesperar, a ficar nervoso, a se desesperar. Mas aí eu tive uma grande ideia. Troca! Eu não tinha nada para pensar naquela hora. A Eureka não conseguiu pensar
E aí a Eureka começou a dançar. Troca! Começou a chorar. Muito alto, muito alto, muito alto. E todo mundo começou a voltar. Todo mundo que tava indo embora começou a voltar. Porque ela tava chorando. Aê! Muito bom, muito bom! Desespero, né? Nervosa. A pessoa que fala com as mãos. Agora sou eu. Bora. Doutora Eureka, eu fui no Mercadão. Aí, chegando lá, eu gosto muito de pastel. Troca. Eu odeio pastel. Eu vi o pastel lá na frente, falei, nem vou passar ali, vou por outro lado. Troca. Aí eu fui de frente com o pastel. Chegando lá, eu fui falar com o pasteleiro assim, você... Hã? Troca. Eu não falei nada com ele, eu fiquei com vergonha e eu dei a volta. Aí, no que eu dei a volta, eu dei de cara com a peixaria. Troca. Eu dei de cara com os cowboys. Ele tem uma loja de cowboy bem legal e o vendedor lá é meu amigo, né? Troca. O vendedor lá é meu inimigo. Aí eu paguei e falei, eu vou fazer uma coisa para ele. Porque ele é meu inimigo. E não pode ficar assim. Aí eu planejei. Pensei. Troca. Aí eu planejei. E não veio nada na cabeça. Aí eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer. Fui lá, chamei ele. Oi, inimigo! Aí ele veio. Aquele brutamonte. Troca. Aquele coisinha tiquinho assim, ó. Pequenininho, meu inimigo. Era muito pequenininho esse meu inimigo. Aí eu falei assim com ele, ó. Eu vim resolver as coisas. Troca. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu não resolvo nada. Eu não quero fazer nada. E na hora que eu falei, não quero fazer nada, ele olhou pra mim e me agarrou. Troca. Na hora que eu falei, eu não quero fazer nada, ele olhou pra mim e saiu correndo. Ele deu um pinote, mas na hora que ele deu um pinote, eu corri atrás dele e eu agarrei ele. Troca. E eu corri do outro lado. Só que aí a gente fez um círculo. Na hora que a gente fez um círculo no Mercadão, eu trombei com ele. Troca. E na hora que fez o círculo no Mercadão, a gente correu de volta. No que correu de volta, eu falei, eu não posso ficar assim com ele. Eu tenho que ir lá e resolver essa situação. Troca. Eu tenho que ir lá e não posso resolver essa situação. Foi bem difícil. Mas no final do dia, eu tava assim eu tava triste. Né? Troca. Eu tava legal, assim. Falei, eu tava tão legal que eu falei, eu vou lá dar um abraço nele. Aí eu corri, cheguei na frente dele. Eu fui andando, assim, bem devagar, né? Porque é difícil a situação, né? Falar com o inimigo, né? E aí, quando eu cheguei perto dele, eu senti amor por ele. Aí eu dei um abraço nele e pedi perdão. Ai, que lindo. Aí a gente foi curado. E ele virou meu amigo. Doutora Eureka, sabia que isso é um bom teste de raciocínio rápido e serve muito para o hospital. Pega a senha. Peguei. Muito bom. Treina lá com o grupo. Você vai ver quão importante é essa dinâmica. Muito bom. Agora chegou a hora das histórias. Doutora Eureka, eu tenho certeza que você tem um monte de histórias boas aí para contar. Conta uma história para nós que foi bem legal na sua caminhada. Bem legal. É. Ai, tem várias, né? Assim, nessa caminhada, mas tem uma que me marcou.
Nós estávamos num hospital, aqui é o hospital regional, né? O hospital da região. Então, lá tem gente que vem de outras cidades e fica por muito tempo no hospital porque não tem condição de voltar para casa, né? E aí, nós estávamos passando, fazendo a visita normal, e a gente passou por uma sala de espera. E só passamos por lá porque tinha duas senhoras muito apreensivas. A irmã estava fazendo uma cirurgia muito delicada e elas estavam muito apreensivas e nervosas, assim. E aí a gente só passou e passou como se fosse o nosso caminho. E aí eu voltei, algo me falou, volta. E eu voltei, né? E eu não sabia o que eu iria fazer ali. E aí eu voltei e o pessoal ficou na escada, tipo, aí não, né? Aí não tem nada, não dá, porque só tinham as duas lá. E aí eu entrei na sala, olhei e tinha uma mesinha, tinha uma garrafa em cima da mesa. Eu peguei a garrafa, coloquei no chão e sem cantar, sem nada, eu comecei a dançar, vai descendo na boquinha da garrafa, mas sem a música, só, né? E elas riam muito, e eu como se elas não estivessem ali, e na hora de subir, eu travei a coluna. E aí eu não conseguia subir, e elas riam, e aí uma delas levantou para me ajudar, e eu falei, é o peso do meu estômago alto, e eu não tô conseguindo subir, e a gente, né, fiz uma piadinha ali, e quando terminou aquele momento ali, a médica entrou na sala e falou assim, dá licença, só queria avisar que terminamos a cirurgia e que foi tudo bem, ocorreu tudo bem, tal, e aí eu não conseguia sair daquele momento, porque eu não tinha como eu sair, e elas me abraçavam e choravam e pulavam, né, ao mesmo tempo, e aí eu falo que, assim, elas estavam ali desde muito cedo, né, e com fome, com sono, cansada, e muito apreensivas. E por 5 minutos elas se desligaram, e justamente quando elas se desligaram, veio a notícia que elas estavam esperando o tempo todo. Então, assim, hoje eu entendo que eu tinha que voltar lá realmente, e aos olhos dos outros parece uma coisa tão boba, mas foi uma coisa grandiosa. Para mim, naquele momento, como doutora palhaça, eu senti que era... eu precisava olhar, sentir e agir, né? E eu passei, eu olhei, eu senti, eu voltei e eu agi. E deu super certo. Assim, é uma história bem marcante, ficou bem guardada. E é comprovado que o riso traz relaxamento. Então, foi essencial a sua parada ali. Parabéns. Show de bola. Fantástico. E, doutor, agora uma história difícil, assim, que você falou, nossa, que história difícil, mas você conseguiu vencer. Conta pra nós. Difícil. Tá, uma história difícil. Nesse mesmo hospital, né? Só que em um outro dia, mas é nesse mesmo hospital, que, como eu falei, lá vem pessoas da região, né? É um hospital regional. E eu entrei no quarto de um menino, uma criança, provavelmente uns 9, 10 anos. E, assim, o pai estava o tempo todo atrás, no corredor, atrás da gente. Entra lá, vai no meu filho e tal. E nós vamos, sim, tal. E aí o pessoal entrou, né? Minha amiga, nós estávamos em 3. E aí os outros 2 entraram e falaram, posso chamar uma palhaça, ela é grande, ela é não sei o quê. E aí me apresentou e eu entrei. No que eu entrei, o menino começou a chorar desesperadamente. Ele ficou muito nervoso e ele chorava. E aí, né, aí você entendeu, porque medo de palhaço não era, porque os outros 2 já estavam lá dentro. E aí eu saí, imediatamente eu saí, né? E aí saiu todo mundo e ele ficou nervoso, precisou chamar, né, a enfermeira, tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí o pai foi, voltou e falou, nossa, que eu lembrava muito a mãe, que ele já não via há 15 dias, que estava em outra cidade, não tinha condições financeiras para vir, então o pai que ficou internado com ele, né? E quando ele me viu, ele teve essa emoção, né? Esse pico de emoção, porque eu lembrava muito a mãe dele. Então, eu voltei, aí escutei o pai e tal, e aí eu
tirei meu nariz, voltei lá, conversei com ele, né, numa forma um pouquinho mais séria, e depois ficou tudo bem, mas foi para mim foi uma história difícil, assim, como mãe principalmente, né? Nossa, aí você achou necessário tirar a máscara para poder conversar com ele. Sim, porque naquele momento eu senti que ele precisou de um cuidado, né? Ele não precisava, naquele momento ele não estava precisando do riso, né? Ele estava precisando de um cuidado. Então eu tirei a máscara e fui falar com ele com uma forma de cuidado, né? E fui super bem recebida, ele já tinha se acalmado. Fantástico. É isso mesmo. Você se preocupou além, você foi além do palhaço, né? Que é o bem-estar. Isso. Você estava preocupado com ele nesse sentido e a conversa com o pai foi essencial. Foi, porque assim, eu fiquei totalmente perdida, né? Porque quando a gente entra e a criança, né, chora, enfim, você já entende logo, é o medo do palhaço e você já se retira. E aí, como as outras duas já estavam lá dentro, eu fiquei sem entender. Falei, né, o que eu fiz? Meu Deus, será que... E, ó, assim, aconteceu isso com a gente aqui, né? Foi a história do Anthony. Inclusive, ela está aqui, ó. Ó que interessante. A história do Anthony era a mesma coisa, só que fazia 6 meses e era ao contrário. O Anthony estava na cidade com a avó e a mãe estava em Ribeirão Preto. Ele estava em Campo Grande. E a mãe estava em Ribeirão Preto porque o filho recém-nascido teve que vir para Ribeirão porque ele tinha um lábio leporino, que é aquele lábio aberto. E aí acabou ficando 6 meses aqui por causa de infecção, né? E aí o Anthony pensou assim que a mãe tinha abandonado ele. Aí sabe o que aconteceu? Eu saí fininho e fui falar com a enfermeira, conseguimos o contato da avó do Anthony e eu consegui patrocínio e a gente trouxe o Anthony e a avó para Ribeirão Preto para poder ver a mãe e o irmão que tinha nascido. E foi uma festa, eles ficaram uma semana aqui. O Anthony ganhou ingresso para o parque de diversão, ganhou jantar, ganhou cesta. Foi uma festa, eles ficaram na minha casa, foi bem legal, bem emocionante. Ai, que legal. Saber mais da história, só entrar em contato com o Tércio que ele faz os esquemas aí para mandar. Doutora, muito show essa história. E agora uma história que deu ruim, você fala, nossa, ai, o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Que deu ruim? Tá. Sei. Assim, no começo, né, a gente fica um pouco nervosa. Não que eu não fique nervosa hoje, né? E aí você entra e você quer fazer todas as piadas que existem no universo, né? E sem olhar o ambiente à sua volta, sem perceber tudo que acontece, né? E aí entrei num quarto e aí eu tinha, porque assim, eu tinha antes de aprender, né, as coisas, eu tinha essa mania de, deu certo lá, então vai dar certo aqui, né? Eu não entendia que cada quarto era um quarto, né? Cada situação era uma situação. E aí eu tinha acabado de fazer uma piada, né, de pega-pega no outro quarto e deu super certo, deu super ok. E eu entrei nesse quarto e fui fazer o mesmo jogo. E aí eu não lembro ao certo qual era a piada, sei que no final eu falava assim, e agora você tem que me pegar. E eu saía correndo. E no outro quarto eu saí com todo mundo dando risada. Nesse quarto o moço falou assim pra mim, eu não ando. Aí eu voltei e eu piorei a situação. Ai, meu Deus. Eu sentei no sofá, falei, eu também não. E aí
ficou um clima de, né? Ninguém falava nada, ninguém olhava para lugar nenhum. E eu falei, melhoras, tchau. E saí do quarto, porque isso aí, eu carreguei muito tempo isso comigo, porque assim, eu não. Foi a pior situação da minha história, assim. Mas aprendeu, né? Aprendi na raça, né? Ele aprende na raça. É vivendo. As horas que a gente vê, né? Ai, doutor Eureka, a gente passa cada apuro, né? Mas serve de aprendizado, né? Muito bom, muito bom. Que bom que você contou essa história, porque quem veio de casa do Peteleco, mais uma oportunidade de aprender. Nunca repitam piadas, histórias, nunca repitam nada. É sempre olha em volta. Pega a senha, pega a senha. Agora chegou a hora do brinquedo. Doutor Eureka, chegou a hora do brinquedo, onde todo mundo fica na expectativa. Qual brinquedo que você mais usa no hospital? Mostra pra nós. Na verdade, eu uso um jogo, o jogo do mico. Que ele nunca falha, né? Nunca dá ruim. Vai. Na verdade, eu levo ele preparadinho. E aí, ele já tem uns truques aqui, né? E aí, o paciente escolhe a carta e sempre vai sair para ele o mico. E ele tem que pagar o mico. E eu também tenho que pagar o mico. E depois todo mundo do quarto paga o mico. E sempre dá bom isso daqui. Porque o baralho é só de mico? Não, na verdade, daí eu misturei. Eu misturei uns 3 baralhos. E daí tem vários micos, mas eu já deixei a carta marcadinha. Então, sempre eu dou para escolher 2 micos e um animal, né? Então, mas eu já sei, já deixo bem provável. Eu entrego assim, escolhe e tal, e aí sempre vai tirar o mico. Muito bom, muito bom. Que legal, que ideia boa. Jogo de cartas, né? Brincar mágicas, né? Com cartas são bem... Eu não sei fazer mágica, mas na verdade eu uso para várias coisas. Eu finjo que eu sei fazer mágica e aí depois ela dá ruim, entendeu? Então eu sempre saio frustrada às vezes porque a minha mágica não deu certo e daí dá super bom também. É tão bom quanto a mágica. Eu descobri uma coisa na mágica. Na mágica, quando você faz a mágica, o pessoal faz e bate palma. Quando você faz e dá errado, ou mostra o truque, eles dão risada. Eles dão risada. É isso mesmo. Porque aí eu fico, não, agora eu vou embaralhar, e eu embaralho. Então, assim, é convincente de que eu vou ter um truque aqui. E aí a pessoa escolheu a carta, e eu não sei, eu abro, foi essa? Não. Tá, peraí, que agora vai dar certo. Aí, de novo. Foi essa. Não. E aí ele já... Aí eu só, agora é a última, por favor, me deixa tentar, tal. E aí vai dá super bom, arranca vários sorrisos. É o desespero, né, de dar certo. Porque daí, aí esse meu jeito, né, que eu vou ficando nervosa e eu vou pulando, aí eu pequenininha desse jeito, pulando no quarto que nem uma gazela, e eu tô nervosa e eu começo a andar de lá pra cá. Muito bom, muito bom. Gente, tá chegando ao final, mas essa foi a conversa com a doutora Eureka. Doutora Eureka, muito obrigado. Dá a última palavra pro pessoal aí. Fala o Instagram do grupo pra galera poder seguir e tudo mais. Então, muito obrigada, eu que agradeço. Sou fã do Peteleco. Aprendo muito. Pego várias senhas. Peguem as senhas, pessoal, porque são muito úteis, né? Em várias situações. E sigam a nossa companhia, @Anjos da Alegria, aqui de Sorocaba. Nós fazemos vários trabalhos, além de hospitais, né? ONGs, né? Orfanatos. Palhaçaria itinerante também, com contação de história, muita coisa bacana. Entre lá, dá o seu like também. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Um beijo da Eureka para vocês.
Que legal! Esse foi o De Cara com Peteleco. Manda um abraço pro povo lá! Mande sim! De cara com peteleco. De cara com peteleco. De cara com peteleco.